A paz do Senhor, meus amigos. Me chamo Herbert, sou da Assembleia de Deus Ministério Madureira em Araruama e trago para vocês hoje mais uma lição da EBD. Hoje a lição 4, que traz o título Vida Conjugal, Espelho do Relacionamento Cristo-Igreja. Antes de começar, vou pedir para que você deixe o like nesse vídeo, ative os sininhos para não perder nenhuma notificação. Se ainda não está inscrito, considere se inscrever e se ficar alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Eu vou responder o mais rápido que eu puder, tá bom? Essa lição é a lição do próximo domingo, 28 de janeiro de 2024. O texto áureo vai dizer o seguinte: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Como diz o título aqui, Espelho do Relacionamento Cristo-Igreja. Você que é casado ou casada, né? O relacionamento, o matrimônio, ele precisa refletir o relacionamento que Cristo tem com a igreja, que é dito aqui no versículo 5, versículo 25 de Efésios 5. Vós, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. A verdade aplicada vai falar que a igreja e a família são instituições estabelecidas pelo Senhor Deus, visando o desenvolvimento de seu plano para a humanidade. A gente não tem como pensar em igreja se a gente não pensar em família. Afinal de contas, se a raça humana não se perpetuar, não teremos indivíduos, e se não tivermos indivíduos, não temos como ter também a igreja. Então, além da relação de dependência, uma com a outra, a gente vai ver o que justifica isso, obviamente, o motivo da família ter sido criada primeiro e a igreja algum tempo depois. Aqui nos objetivos da lição, a gente tem os seguintes pontos: apresentar a simbologia da vida conjugal, falar sobre a criação das duas instituições e mostrar como levar a família a adorar a Deus. De referência, a gente tem Efésios 5, do 24 ao 27, e também o versículo 29. Eu vou ler para você, diz assim: De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, porque nunca ninguém aborreceu a própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Essa carta aqui é muito interessante porque primeiro ela começa falando que a mulher precisa se sujeitar ao marido, né? Assim como a igreja se sujeita a Cristo, está sujeita a Cristo, fala para que o marido ame a mulher da mesma forma que Cristo amou a igreja. Então repare que tem a ordem e também tem uma questão de equivalência, como Cristo e como a igreja se reportou a Cristo, tá? E aí ele fala para se santificar, purificando com a lavagem da água, que é pela palavra. A gente se santifica sempre quando a gente se submete à palavra e cumpre aquilo que está escrito. E aqui embaixo, no 27, ele fala para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Você sabia que por conta do pecado, nós passamos por um processo de envelhecimento? Adão e Eva eram para ser eternos. Nem a doença, nem a idade, nem as marcas de expressão alcançariam a eles. E por causa do pecado, hoje nós ficamos doentes, velhos e também morremos. Mas isso vai ser sanado em breve. Cristo está voltando. Aqui na introdução diz o seguinte: considerando que a família é onde tudo começa, trataremos na presente lição da relevância de estarmos atentos ao modelo de relacionamento que encontramos na palavra de Deus para marido e mulher e a parceria que deve ser cultivado entre a família e a igreja, visando o bom desenvolvimento de ambas. Veja bem, não adianta você frequentar a igreja, entender, receber a palavra do Senhor e não aplicar. Por quê? Porque a família não vai ter harmonia,
né? E também não adianta a sua família ter harmonia, mesmo que norteada pela palavra de Deus, se ela mesmo não busca junto à igreja, frequentar a igreja, sendo comunidade e fazendo parte dela. Eu ouvi essa semana uma coisa fantástica, eu deixo aqui na lição, que a igreja não salva ninguém, realmente, a igreja não salva ninguém, mas a igreja é o lugar onde os salvos se reúnem. É por entender a palavra, entender uma questão de comunhão, que nós nos reunimos na igreja para termos um com o outro e também para termos com Cristo. Primeiro ponto, o simbolismo da vida conjugal vai dizer o seguinte: tomando como exemplo o ministério de Cristo e a igreja, fica mais fácil compreender o propósito da família, que nasce com o casamento a se firmar numa união conjugal, onde precisam destacar o amor e o respeito, assim como Cristo tem pela sua igreja. Esse exemplo de Cristo trata a sua igreja, deve servir de parâmetro aos cônjuges. Olha que interessante. Quando fala que a igreja é a noiva de Cristo, e Cristo, obviamente, é o noivo, a gente não está falando de uma relação consumada ainda, porque o noivado ele é o penúltimo estágio antes do casamento. Se você ler um pouco de Bíblia, você sabe que Cristo vai voltar, vai resgatar ali a sua igreja, teremos as bodas do Cordeiro, e aí realmente consumou. Aí Cristo e a igreja serão marido e mulher, relação consumada. Mas Cristo hoje e a igreja vivem uma relação de noivado. É uma relação que ainda vai se consumar, mas o respeito entre as partes ainda é o mesmo, tá? E é o que fala aqui. Entendendo o exemplo do ministério de Cristo com a igreja, fica mais prático, mais fácil compreender o propósito da família, que é o mesmo, né? Não é nem mais ou menos, é o mesmo, exatamente o mesmo. Aqui no 1.1, a gente tem o seguinte: o modelo está posto para ser seguido. O apóstolo Paulo aponta o relacionamento de Cristo e a igreja como modelo para a união de marido e esposa. Este modelo tem por base Cristo sendo cabeça e a igreja sendo seu corpo. Na comparação e o reflexo um do outro. Então, o casamento não só reflete a socialização do homem e da mulher, nem só uma união social solene, mas o ideal de Deus para todos os casamentos, com uma relação muito próxima de noiva de Cristo, que é a igreja, e o próprio Cristo, que é o noivo, como eu falei no slide anterior. Este modelo celestial e espiritual que Cristo exemplifica para os cônjuges. Precisamos segui-los para que o nosso casamento seja abençoado por Deus. Como Cristo é o cabeça da igreja, o marido é a cabeça da mulher. Toda a sociedade precisa de um dirigente, de um líder, alguém que responda pela instituição. Se a gente tem alguém que responde pela igreja, esse alguém é Cristo. Se existe alguém que responde pelo casamento, este alguém é o marido. Lá no Éden, a gente vê Adão e Eva pecando, né? Juntos. Primeiro, Eva come do fruto, Eva então pega do fruto e dá para o Adão. Mas se você reparar bem, quem é cobrado? Adão. Olha, vocês pecaram. Ele só vai se reportar a Eva para falar o que ela vai passar. Mas Deus cobra de Adão o pecado de Eva. Então, assim, ele é gestor, ele é administrador, e também no Éden, a conversa, o diálogo entre Deus e Adão, ele fala, olha, governe. Então, o governo pertence ao homem. O homem é o cabeça da mulher, é o cabeça do casamento, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Aqui no comentário que eu tirei da revista, diz o seguinte: o pastor Valdir Alves de Oliveira, no seu livro Fonte de Inspiração: como Cristo sustenta e alimenta a sua igreja, assim o marido tem o dever de sustentar e alimentar a sua mulher. Provisões domésticas, espirituais e emocionais, o marido precisa dar conforto e proteção ao seu cônjuge, como Cristo também trata bem a sua igreja, assim como o marido deve fazer o mesmo que sua esposa, e não tratá-la asperamente ou de qualquer jeito. Como Cristo se entregou pela igreja, o marido tem o dever de se entregar pela esposa a fim de fazê-la feliz. Olha que interessante, o marido é o cara que paga as contas, né? É o cara da provisão, e não só uma provisão financeira. Aqui ele fala uma provisão espiritual e também uma provisão emocional. Cristo, quando foi para a cruz, ele levou sobre si todos os nossos pecados, pagou a preço de sangue
aquilo que nem eu e nem você em toda a nossa vida poderíamos pagar. Ele pegou o meu e o seu boleto e falou, ó, deixa que esse aqui eu resolvo, esse aqui é meu. Então, da mesma forma, nós devemos ser gratos e nos reportar a ele. Como a mulher também precisa se reportar ao homem, porque o homem é o garantidor de tudo da casa. 1.2, o amor e o respeito firmam o casamento. Diz assim, assim como Cristo ama a sua igreja e a sua igreja o reverencia, assim também o marido deve amar a sua mulher. E a mulher deve reconhecer e respeitar o seu marido na posição de líder espiritual. Como a igreja está sujeita a Cristo, a mulher está sujeita ao marido, em amor, em respeito, cooperação, preste muito bem essa palavra, cooperação, consideração e na sua missão. O amor é sempre paciente e bondoso. O amor não gosta de injustiça, mas se alegra quando a verdade triunfa. Não se porta inconvenientemente ou de forma indecente. O amor não exige que se faça o que ele quer, nem é melindroso. Se você amar alguém, será autêntico, genuíno para com ele, custe o que custar. Sempre acreditará nele, sempre esperará o melhor dele e sempre se manterá e sempre esperará o melhor dele e sempre se manterá em sua defesa. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, vamos fazer uma leitura aqui de trás para frente. Da metade do texto para o final, ele fala que o amor não gosta de injustiça. O amor é sempre paciente e bondoso. O amor, ele não é um sentimento. Como eu digo em vários slides, isso eu vou repetir aqui. O amor, ele não é um sentimento, o amor, ele é uma decisão. E quando você decide amar, não há qualquer outra coisa, qualquer outro empecilho, qualquer outra condição que te faça abdicar. O casamento talvez hoje seja uma das maiores responsabilidades, perdendo apenas para entender que o Senhor é nosso Pai. E se você entende Deus como nosso Pai, você precisa tratar, se submeter a Ele como filho obediente. Entenda que o primeiro pecado no Éden não foi roubo, não foi assassinato, não foi nada do tipo, não foi traição. O primeiro problema no Éden, a primeira problemática, o primeiro pecado foi a insubordinação, a desobediência, tá certo? Então, aqui o amor ele vai falar justamente de tudo isso. O amor não como sentimento, mas como decisão. E aqui no início ele fala assim como Cristo ama a igreja, ama a sua igreja o reverencia. Lembra que eu falei para você pegar a palavra ali, cooperação? A mulher, ela é uma ajudadora do marido. Então, o marido faz, a mulher ajuda. A igreja, ela é uma cooperadora de Cristo. Cristo age chegando com a provisão. E a igreja coopera. Como? Se submetendo, tá certo? Aqui no comentário, peguei na revista também e diz o seguinte: como somos membros do corpo de Cristo, assim a mulher também é uma carne com o seu marido. Diz lá em Gênesis 2:24, lembra? Vocês são uma só carne. A cabeça quer que o corpo esteja bem. Ninguém odeia sua própria carne. Assim como Cristo temporariamente deixou a sua casa e o seu pai e se uniu à igreja aqui na terra, assim também o marido deve deixar pai e mãe e unir-se à sua mulher. Assim como Cristo terá fidelidade à sua igreja e a igreja não pode servir a dois senhores. Assim como os cônjuges devem ser fiéis em tudo um ao outro. Não se aceita bigamia. Cristo nunca maltratou a sua noiva, igreja. Antes, ama e coloca em destaque. A noiva, igreja, sempre honrou e respeitou o noivo, Cristo. Exemplo clássico para ser seguido por marido e mulher. Olha que interessante. Vamos começar falando dessa parte que está em vermelho. Assim como Cristo temporariamente deixou a sua casa e o seu pai e se uniu à igreja. Cristo sai da eternidade, o verbo se faz carne, coabita entre nós para ter ali o relacionamento com a sua noiva. Relacionamento esse respeitoso, mas que ainda não se consumou, porque a igreja ainda é chamada de noiva e não esposa. Então, como disse anteriormente, essa relação ainda vai se consumar. Repare que antes de Cristo
voltar para o céu, ele diz para os seus apóstolos o seguinte: olha, vou voltar para o meu Pai e preparar a morada para vocês. E se não estiver pronto, vou eu mesmo fazê-lo. Olha que interessante. Lembra da relação de filho que deixa pai e mãe para unir-se à noiva. A gente costuma dizer que a distância ideal para você morar dos seus sogros ou dos seus pais é nem tão perto para que dê para ir de chinelo e nem tão longe para que seja necessário trazer uma mala. Mas naquela época, né, era muito comum que marido e mulher se unissem e vivessem na mesma aldeia, na mesma vila, no mesmo arraial, próximos um do outro, mas tendo a liberdade, porque tinham uma casa para eles. Ali o homem mandava e era senhor da sua esposa. 1.3 vai falar o seguinte: a sujeição se estabelece no temor do Senhor. Sujeição vem do grego hipotasso, que significa subordinar-se, submeter-se ao controle de alguém, render-se à admoestação ou conselho de alguém. Se com temor e amor a Cristo podemos suportar a sujeitar-se um ao outro. Com a submissão vertical, fica mais fácil ter a submissão horizontal. Sejam humildes e amáveis, sejam pacientes maridos e mulheres uns com os outros, tendo tolerância pelas faltas, aturando as deficiências, aceitando os limites, compreendendo a intelectualidade de cada um. A sujeição só funciona no vínculo da paz que une marido e mulher. Quando você aceita essa proposta, você está cumprindo o papel de Cristo com a igreja. Tem um monte de informação aqui nesse slide, mas vamos do começo. Logo o título aqui vai dizer que a sujeição se estabelece no temor do Senhor. Então, se você teme ao Senhor, você se sujeita. Ter temor não é ter medo. Ter temor é se preocupar a ponto de fazer algo que o outro não gostaria. Isso é o temor, tá? E aí o texto vai dizer que com temor fica mais fácil se submeter. Porque se você sabe o que o outro não gosta, você não faz. E não fazendo, você se submete, tá? Lembrando que muitos acham que é uma questão de machismo, a mulher se submeter ao homem, mas a mulher escolhe o homem a qual ela vai se submeter. Então essa submissão, ela é uma submissão acordada, né? Hoje a gente não tem mais aquela coisa de antigamente, de que, olha, o meu filho vai casar com a sua filha. E era aqueles casamentos arranjados, lembra disso? É muito comum lá no Oriente Médio. Aqui na América, né? Ele não é tão comum assim. Hoje, pelo menos, você pode escolher sem problema nenhum quem vai ser o seu marido e escolha um homem que tenha temor a Deus, tá? Aqui no final ele fala: sejam humildes e amáveis, sejam pacientes, maridos e mulheres uns com os outros, tendo tolerância. Tolerar significa que alguém vai passar de um determinado limite em algum momento e aí você tolera. Por quê? Você tolera porque você ama. Tendo tolerância pelas faltas, aturando as deficiências. Cada um de nós tem defeitos e também qualidades. E saber tolerar e saber suportar isso de outro é uma dádiva que Deus nos deu. Se Ele nos amou primeiro, Ele nos amou com essa condição para que nós pudéssemos amar ao próximo. Tá certo? Segundo ponto vai dizer o seguinte: a criação das instituições. São duas instituições criadas no intuito de uma abençoar a outra. A família foi criada ainda no Jardim do Éden por Deus e a igreja foi criada por Jesus, muito propriamente na conversa do Senhor Jesus com Pedro em Mateus 16:18, na qual Jesus disse que edificaria sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em Atos 2, depois do dia de Pentecostes, vem o avanço desta igreja poderosa. Então vamos lá. As duas instituições são criadas no intuito de uma abençoar a outra. A família fortificada, a família balizada na palavra do Senhor, ela tem e muito a abençoar a igreja. E uma igreja forte, com pessoas capazes, envolvidas na obra, que se submetam a Cristo, tem e muito a somar com outras famílias, principalmente as que não são cristãs e estão chegando na igreja. Esse é nosso papel como cristão, é receber, acolher e doutrinar segundo
a palavra de Deus. E aqui ele fala que Cristo possivelmente edificou a igreja naquele momento ali, que ele tem um diálogo com Pedro, onde ele diz que as portas do inferno não prevalecerão. E aí depois do dia de Pentecostes vem o avanço da igreja poderosa, né, que é as línguas, né, repartidas, e a pregação de Pedro ali, que, se não me falha a memória, quase 3.000 pessoas se convertem numa única pancada. E não é conversão de vem à frente e levanta a mão, não. A palavra no grego, ela se traduz por metanoia. E metanoia é mudança de pensamento, mudança de mentalidade, tá? 2.1, a relação entre a família e a igreja, diz o seguinte: deve haver uma íntima relação entre família e igreja. A igreja é composta por famílias que se reúnem e a igreja precisa de programações que envolvam toda a família. As famílias precisam preservar a igreja, ajudando a mantê-la de portas abertas, financeiramente, ajudando no trabalho, mão de obra. Deve haver uma reciprocidade e a família em a família preservar a igreja preservar a família. O papel preponderante das duas, fazer discípulos e ser exemplo para o mundo. Quando uma das duas não cumpre seu papel ou traz escândalos, os prejuízos são incalculáveis. Então vamos novamente de trás para frente. Quando uma das duas não cumpre seu papel ou traz escândalos, os prejuízos são incalculáveis. Isso quer dizer o seguinte: quando há escândalos dentro da igreja, quando não há uma repreensão do que está errado dentro da igreja, a igreja é mal falada, o pastor é mal falado, os membros são mal falados. Quem nunca ouviu, vai dar dinheiro para pastor, pastor tudo é ladrão, mas o irmãozinho tá fazendo isso e tá lá na igreja dando glória todo domingo. Isso é mato, gente. No meu trabalho eu ouço isso quase toda semana. E não pense que isso envergonha de quem se fala. Envergonha a mim também, porque eu faço parte da igreja. Quando se fala da igreja, se fala da noiva de Cristo. E ainda se fosse uma mentira, nós entenderíamos. Mas muitas dessas afirmações são verdade. Então, assim, isso gera escândalo e é uma forma de prejuízo, tá? E na família também. A gente sabe que muitas famílias chegam na igreja destroçadas e o próprio Senhor, ele cuida de restabelecer. Mas quantas famílias hoje não temos boas, em boas condições, estruturadas, e famílias que vão se perdendo com o tempo? Maridos que se tornam alcoólatras, filhos que se tornam drogados, usuários de droga, filhos que se descobrem homossexuais e se entregam a isso. Então, assim, da mesma forma que é possível destruir de fora para dentro, é possível também destruir de dentro para fora. E aqui, quando ele fala programações que envolvam toda a família, eu não sei a igreja de vocês, mas aqui na Assembleia de Deus nós temos varões, CIB, nós temos os jovens, os adolescentes e as crianças, né? Então, uma igreja onde consiga englobar todas essas categorias, todos esses departamentos, é uma igreja onde você vai trazer o seu filho para uma programação específica, seja de jovem, de adolescente, de criança, aonde as mulheres da CIB vão se envolver também, vão ter ali um momento de trocar uma experiência, os homens da mesma forma, as mulheres que não são casadas, os homens que não são casados, né? Então, a igreja ela precisa ter essa programação para todas as faixas etárias, tá? Vamos em frente. Antes, deixa eu voltar aqui rapidinho só para eu fazer um comentário. Aqui ele fala ajudando a mantê-la de portas abertas financeiramente. Quando a gente dizima, quando a gente entende que essa é uma obra que atinge muitas pessoas, sendo ela crentes ou não, a gente colabora para aquilo que funciona. A igreja não é uma ONG, a igreja não tem financiamento do governo. A igreja subsiste porque Deus levantou pessoas com capacidade e possibilidade de dizimar e ofertar dentro da igreja. Essa é a importância do dinheiro, essa é a importância do aspecto financeiro, é manter a obra funcionando, manter a obra as portas abertas. E quando ele fala aqui de ajudando no trabalho, mão de obra, eu sou muito... Eu não gosto muito de usar essa palavra ajuda no trabalho. Nós devemos ser trabalhadores e não colaboradores, porque
isso fica como se fosse um trabalho, aquele trabalho que você pode fazer quando você quer, do jeito que você quer, quando você quiser. Então nós precisamos entender que a seara é realmente grande. E nós precisamos, a obra carece de trabalhadores. O Senhor não vai levantar outros trabalhadores, o Senhor não vai levantar pessoas para trabalhar, não vai levantar pessoas para o louvor, ou para a pregação, ou para a doutrina. Ele já levantou a mim e a ti também, tá? Vamos em frente. 2.2 diz o seguinte: a igreja como defensora da família. A igreja tem um carinho especial pelas famílias, pois as famílias estão fortes, por sua vez, as igrejas também estarão fortes. Muitos os desafios da igreja para manter a família estruturada e a família tradicional. Um dos ministérios da igreja mais solicitados hoje em dia é para a preservação da família e o cumprimento de seus significativos propósitos e objetivos. Os ataques vêm de todos os lados para desconstruir os valores cristãos. Estamos assistindo uma aberração e uma afronta aos princípios da palavra de Deus, ferindo a lei divina da natureza humana. A igreja defende a família porque ela está de posse das leis de Deus. As Sagradas Escrituras, por meio dos sacerdotes, pastores e ensinadores que manejam bem a palavra de Deus. Por isso, a igreja deve sempre procurar homens fiéis e idôneos para ensinarem a outros. A igreja agraciada com uma família forte e ordeira. Preste bem atenção numa coisa aqui. Quando a igreja hoje, a família, perdão, ela é uma das últimas resistências da igreja. Por quê? Porque se a família acabar, se a estrutura familiar acabar, a igreja também acaba. Então ela é ali o alicerce da igreja. Eu estou lendo um livro muito bom, quero mostrar para vocês. É A Pirâmide da Sabedoria. Em breve eu vou fazer um review sobre esse livro. Esse livro é muito bom. E na pirâmide ele fala o seguinte: existe uma ordem. Primeiro, Deus acima de todas as coisas. Depois você precisa cuidar da sua família, depois do seu trabalho e depois da sua igreja. Mas você precisa que haja uma harmonia e uma comunhão, para que não haja um desequilíbrio, né? Tiago vai dizer que aquele que não cuida dos seus é infiel, já negou sua fé. Então, assim, você precisa cuidar da igreja, você precisa cuidar da sua família. Como você precisa também cuidar da sua saúde. Como você também precisa cuidar do seu trabalho, porque é o sustento. Então, perceba que há uma forma de compensação e complementação. E hoje a afronta a família, seja em programas, seja em teatro, filmes, né? Ela é muito maciça, querendo desconstruir a família tradicional. E a família tradicional, claro, ela vai vir da igreja da forma que o Senhor instituiu. Por isso essa luta, né? Um outro ponto de destaque, onde Satanás ataca muito, é na virilidade e na masculinidade do homem. Porque se a gente não tiver homens também, provavelmente muitas mulheres vão ficar sozinhas e essas mulheres não vão ter como constituir família. É por isso que a família hoje é essencial para tudo, tá certo? Vamos em frente. 2.3, a família como promotora da igreja. A participação da igreja faz parte da base espiritual do lar. A família é onde tudo começa. A família veio antes da igreja. As famílias precisam dar o respaldo que a igreja precisa. Uma igreja não pode ser forte, viva e santa com famílias fracas na fé. A relevância da família é ensinar aos filhos desde cedo a ter bons hábitos e andar no caminho do Senhor. A relevância da igreja começa na família. As famílias devem estar comprometidas a serem participantes da atividade da igreja. Quando a família sente prazer em estar na igreja, Deus usa a igreja para fazer a família um lugar agradável. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida da sua família. Vamos lá. Você começou sua família, casou com a menina, ou casou com o rapaz, agora vocês moram juntos. Certamente vocês têm vontade, têm pretensão de ter filhos, mas antes que vocês tenham filhos, vamos supor que a sua família ainda não é convertida, tá? Frequentando a igreja, tendo exemplo, recebendo de Deus, que você passa a moldar o seu caráter, mudar a sua mentalidade, tendo a mentalidade de Cristo.
né? E assim, seus parentes, seus familiares, seus amigos, as pessoas que trabalham com você vão ver o quanto Cristo tem transformado, não só você, mas como a sua família, né? Muitas pessoas vão olhar para você e falar: nossa, mas a sua família é uma bênção. E é justamente por causa disso. E na questão dos filhos, né? Os filhos, eles tendem a reproduzir aquilo que eles veem em casa. Então, se o seu filho te vê lendo a Bíblia, orando antes das refeições, orando quando acorda antes de dormir, muito provavelmente ele vai repetir esses hábitos, tá? Terceiro ponto diz o seguinte: levando a família a adorar a Deus. O culto é uma verdadeira oportunidade de a família estar junta para adorar ao Senhor na beleza de sua santidade. O culto leva a família, além da adoração e devoção, a oração e agradecimento pelas dádivas recebidas, como também para clamar por outras situações peculiares que acontecem dentro da família. A gente sabe que nem toda família é perfeita. A primeira família deu problema pra caramba. Por uma questão de desobediência, Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Por uma questão de vaidade, orgulho ou até ganância, Caim matou Abel. E a gente, sabendo disso, tendo posse disso, a gente precisa, em família, como se fosse um único corpo, estar presente na casa do Senhor, adorando a Deus, levando a melhor adoração, ajudando a manter aquela instituição de portas abertas e clamando, pedindo, buscando, porque cada um tem suas necessidades particulares, tá certo? 3.1. A igreja é um ambiente para aliviar as tensões da vida. Diz assim: pela pregação da palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, as palavras do pregador, do pastor, entram no coração das pessoas, que aprendem que no mundo terão aflições, como disse Jesus em João 16:33, mas também dando o refrigério necessário quando diz: em mim tenhais paz, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O próprio Jesus disse: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O salmista Davi disse: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Ainda no Salmo 34, versículo 7, o salmista mais uma vez diz: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Gente, não é porque você tem uma família que louva e glorifica a Deus, que está seguindo ali o que diz a palavra, o que diz a Bíblia, que você não vai passar problema. O dia mau, ele vai chegar para todo mundo. Mas o que diz, se você está forte, abalizado na palavra, é quando esse dia mau chega. Ali nós temos a oportunidade de contemplar se a família está arraigada, fixada nas palavras do Senhor e nas promessas dele, tá? E aí fala que pela pregação da palavra de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, as palavras do pregador entram no coração das pessoas. A Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Mesmo o homem sendo o sacerdote do lar e cumprindo a demanda espiritual, nós precisamos que outras pessoas ministrem aos nossos corações, tá? 3.2 vai dizer: a igreja proporciona ambiente de união, comunhão e unidade. Você quer a Assembleia de Deus? Lembre-se de unidade, hierarquia e disciplina, tá? A Bíblia Sagrada chama a atenção de todos que frequentam a igreja, em especial as famílias, para que vivam em comunhão. Os membros da família precisam viver em comunhão no partir do pão, nas orações, nas doutrinas dos apóstolos e participar da ceia do Senhor juntos, no mesmo espírito, em memória de tudo que Jesus passou por nós. Os irmãos também precisam procurar guardar a unidade do espírito no vínculo da paz. O mundo não tem o que nos oferecer, mas ainda temos a Igreja do Senhor Jesus, que nos ampara e nos proporciona essas três palavras edificantes: união, comunhão e unidade. Por que união, comunhão e unidade? Porque, vamos lá, um por um. Comunhão, porque é na igreja onde a gente vai ter comunhão com outras famílias, com pessoas que também são salvas, comunhão com Cristo e comunhão com a nossa própria família, porque vamos em família à igreja. União, porque ali é um momento onde todos se unem. Ali, quando um tem problema, outros se ajudam, né? Se unem para ajudar.
e unidade, porque a igreja precisa ter sincronia, precisa ter harmonia para ser unidade, para falar uma única língua, para caminhar numa única direção. 3.3. A igreja é a promotora da paz e da instrução para a santidade. Os membros da igreja são instruídos pelos ministrantes da palavra de Deus, que deverão viver em paz e procurar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Um dos nomes de Jesus é o Príncipe da Paz. Precisamos ter paz nele. Devemos ser pacificadores, porque desta forma seremos chamados filhos de Deus. Devemos ser santos, porque o Senhor é santo. E quem aceita o chamado daquele que é santo, precisa também ser santo em toda maneira de viver. Jesus chama também atenção para que sejamos perfeitos, como é perfeito o nosso Pai que está nos céus. Por isso, é importante que toda a família esteja reunida e envolvida na igreja. Ninguém pode ficar de fora. Não é porque aceitou Cristo que vai ficar em casa, não. A comunhão da família precisa estar todo mundo ali, né? Cada um no seu departamento, cada um fazendo o que deve fazer, seja cantando, seja trazendo uma palavra, seja pregando, seja ajudando numa cantina, por exemplo. A família, ela precisa se entrosar nas atividades e nos afazeres da igreja. E aqui tem uma coisa interessante: deverão viver em paz. É muito difícil, mas é necessário. Às vezes você não tem paz no seu trabalho, mas você precisa viver em paz. Você é embaixador de Cristo, irmão. Embaixador dos céus. Em breve estará lá na eternidade. Você precisa ter paz na sua casa. Imagina, um dia estressante, cansativo no trabalho, e você chega em casa e não tem paz nem para descansar. Você precisa ter paz na igreja. Sabemos que muitos irmãos têm rixa um com o outro por causa de cargo, por causa de oportunidade, por causa de projeção, mas você não deve aumentar a aspereza desses irmãos. Deve tentar resolver de forma pacífica, sempre fazendo o melhor possível para ter uma relação agradável e para que haja comunhão entre os santos, que sou eu e você. Meus amigos, eu vou ficando por aqui, encerro esse slide. Agradeço a audiência e a paciência de todos. Se você gostou dessa aula, deixe seu like. Se você ainda não está inscrito no canal, considere se inscrever. Ative o sininho para não perder nenhuma postagem nova, nenhum vídeo novo desse canal. E se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por tudo. Até semana que vem.